Então, podem pegar comigo na página 26, né? A gente vai olhar aqui esse esquema que mostra dentro dos primatas, lembrando que estamos falando reino animal, filo dos cordados, subfilo dos vertebrados, classe dos mamíferos e dentro da classe dos mamíferos de uma ordem específica da qual a gente pertence, que são os primatas. E aí eu discuti com vocês que a principal característica, né, dos primatas se refere à presença do dedão, né, do polegar em posição diferenciada dos demais dedos, que permite aí a habilidade manual. Fora isso, tem outros pontos, claro, mas este aí é o que é o ponto forte, né? E o outro também que vale a pena frisar é a questão dos olhos. Os olhos em posição frontal, né? Permitem uma visão, né, que não é apenas bidimensional, mas tridimensional, porque aí há lá o cérebro ele pega um ângulo e o outro ângulo, funde essas duas imagens e dá a ideia de profundidade. Então a imagem fica tridimensional. Então são duas características aí bem importantes que distinguem a ordem primata de outras ordens dentro da classe dos mamíferos, né? Então, é claro que vocês não precisam nem saber esse monte de nome de macacada aqui, né? Promicídeos, tarsiformes, né? Os macacos do Novo Mundo, do Velho Mundo, né? O gibão, orangotango, gorila, chimpanzé. Mas esse assunto é cobrado de uma forma muito, mas muito mais tranquila, né? Que sempre olhando para esse esquema, dizer quem é o mais ancestral, quem é o mais atual, né? Quem é o mais antigo, é quem está mais para baixo, quem é mais recente tá aqui mais para cima, né? Aqui ele mostra algumas características marcantes, né? Então aqui um ancestral comum, né? Aqui há um ancestral comum com, né, deste daqui do macaco do Velho Mundo, com todos estes que são os antropóides. O que é, Sheila? Pelo amor de Deus, o que é um antropóide? Oide, sempre que aparece esse radical, quer dizer que parece com, né? Lembra? Espermatozoide, parece com semente, porque esperma significa semente, né? Ou quando a gente fala rizoide, lá para as briófitas, parece raiz. Mas, na verdade, não é, porque briófita não tem raiz. Então, antropóide, antropo, né? Homem, né? Oide parece com homem, né? Então são os macacos que mais se assemelham em termos de um pouquinho da morfologia, mas muito mais da anatomia, da genética com o homem propriamente dito, tá? Aí, dentro deste grupo dos antropóides, nós temos o quê? Que o gibão, ele tem ancestral comum com os hominoides, tá? Então, aqui, olha, já tá mais parecido com a gente ainda, né? O chimpanzé, o gorila, não sei se vocês já viram isso em algum documentário, algum filme. Gente, os gorilas, apesar de, assim, serem um pouquinho aparentarem assim uma imagem grosseira, né? E eles são bem agressivos, especialmente os machos, né? Eles têm, por exemplo, uma comunicação entre eles que é impressionante. Vocês já viram isso? Tinha, né, uma bióloga especialista em gorilas, né? Ela conseguiu ensinar para eles a linguagem de sinais, a mesma dos surdo-mudos. E eles aprenderam, e eles faziam, e eles se comunicavam com ela por linguagem de sinais. Alguém já tinha visto isso ou sabia disso?
Eu já, uma vez, eu não lembro que filme que eu tava assistindo, Sheila, que é meio de criança, assim, tipo, não sei se é um documentário, alguma coisa assim, que mostra eles numa jaula de vidro e a comunicação deles, até mostra dentro do cérebro, assim, como que funciona lá. É muito legal. Impressionante. Então vejam que não são homens, óbvio que não, né? Macaco é macaco, homem é homem. Mas veja que a semelhança conosco em diversos aspectos. Então, claro que se tem uma linguagem, uma comunicação, isso está diretamente relacionado ao sistema nervoso, como a Laís disse, né? Há um cérebro mais desenvolvido, há áreas aí cerebrais mais desenvolvidas, né? Então tem tudo isso, né? Então tem uma questão familiar muito, né, de cuidado parental muito grande, né? Então, e aí entra aquelas histórias, né, lá do Tarzan, que foi criado por uma macaca, por quê? Porque são aí animais, gorilas, chimpanzés, são animais que eles têm, inclusive, um certo sentimento. Não sei se você já viu, né? Que, por exemplo, se a mãe de um filhote morre, uma das fêmeas pode adotar o filhote. E às vezes a gente vê casos até de ela adotar filhotes até de outras espécies, né? Então eu já vi assim, por exemplo, o chimpanzé fêmea, né? Carregando no colo e dando de mamar para um cachorrinho, filhotinho, cachorro de gato, porque ela vê que foi abandonado, a mãe morreu, então ela se compadece e ela traz, é como que se ela adotasse, como que ela sabe que a sobrevivência daquele filhotinho depende desse cuidado, né? Então faz. Então é mais próximo em termos de comportamento do que nós. Veja aqui que os macacos se diferem da gente, porque, por exemplo, eles possuem cauda, eles usam essa cauda como se fosse um outro braço, né, para se pendurar nas árvores. No entanto, os grandes macacos, os macacos hominoides, não têm cauda. Então vejam como nesse aspecto também se aproxima a gente. E usam os braços para se moverem nas árvores. Então apenas os braços, perfeito? Então aí é um aspecto também que se assemelha conosco. Então, como eu falei, ninguém precisa saber esse monte de nome de macaco, de espécies de macacos, o propósito não é esse. O propósito é que você olhe esta árvore filogenética e que você saiba fazer uma análise dela. Muito bem, vamos falar da evolução humana? Então, para falar de evolução humana, a gente tem que ir para cá, né? Aqui na raiz, né? Que é o ancestral comum. Então, temos aí toda uma história, ele vai pegar um pouco mais para trás do que o chimpanzé, tá? Ele vai pegar aqui, olha, gorila, orangotango, gibão, que na verdade são quais macacos, né? Olha aqui, vamos achar o gibão. São os hominoides. Então, este grupo de macaco que já não tem cauda, tá? E que apresentam um maior grau de semelhança com o ser humano. Então, são estes macacos que partilham conosco, olha, gente, aqui, ancestral comum, tá? Então, nada de falar que a gente veio do macaco, nada a ver, certo? Nós temos ancestrais comuns com estes macacos aqui, hominoides. Perfeito. Então, a gente vê aqui o gibão, ele é mais antigo, evolutivamente falando, do que o orangotango. O gorila aparece depois, chimpanzé e bonobo, né? Tem aí uma derivação aqui, um do outro. E se nós temos ancestral comum com todos estes, mas em termos de semelhança, com quem nós somos mais semelhantes? Olha só, com quem que a gente se prende na árvore filogenética? Com o chimpanzé. Então,
o ancestral comum nosso e do chimpanzé, então tá aqui, ó. Então, qual macaco apresenta maior grau de parentesco evolutivo conosco? Resposta: o chimpanzé. Por quê? Porque na árvore filogenética ela revela que chimpanzé e homens têm ancestral comum, representado por esse ponto aqui, tá? E essa divergência, essa separação de populações que seguiram, então, cada qual o seu rumo evolutivo, se deu há cerca de 6 milhões de anos atrás, ou seja, o ser humano é bem recente no planeta, se comparado a outras espécies, e na África. Sheila, como é que você afirma isso com tanta propriedade? Porque lá foram encontrados esses fósseis, né? Exatamente na África foram encontrados esses fósseis. Mais que isso, né? A datação revelou que eles são de períodos equivalentes a 6 milhões de anos atrás. Claro que ninguém achou um fóssil e saiu falando isso, tá? Você tem que ter, né, em ciência, você tem que ter replicações, você tem que ter replicatas, você tem que ter, realizar aquilo mais de uma vez, né? Para mostrar que é sempre daquele jeito, que não foi uma mera coincidência. Então, não sair falando, achou um fóssil lá, então a gente já sabe que foi assim. Não. Muitos outros também foram encontrados, então isso dá uma validade a essa afirmação de que foi próximo a este período e foi na África. Então, outros fósseis em outros continentes aparecem com uma datação mais recente. Então, quer dizer, o homem migrou para esses outros continentes depois, tá? As grandes modificações da evolução humana podem ser resumidas aqui. Então, o que vamos dizer assim de macaco de um lado e de homem de outro? O que diferenciou, né? O aumento do cérebro. Então, entre os hominídeos né, entre os vários tipos de hominídeos que nós temos descrito aqui, olha, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus. Então, claro que entre um e outro há um aumento gradativo no tamanho do cérebro, você não precisa dizer números, você não precisa dizer de quanto que aumenta em cada um, né? Você tem que saber isso de cor, mas tem que saber que existe um gradiente, né? E o Homo sapiens é aquele que apresenta o maior cérebro. Mas, enfim, se a gente reunir tudo num só, Homo SP, sem especificar de qual eu estou falando, ele apresenta um cérebro maior do que qualquer outro macaco hominoide, tá bom? A dentição menos robusta, e isso também se reflete na mandíbula, claro. Você comparar aqui, olha, um Australopithecus, olha o tamanhão da mandíbula, tá? E aí você vê o Homo habilis, você vê o Homo erectus, olha só como vai mudando esta mandíbula, ela vai diminuindo de tamanho, e os dentes também, a arcada dentária, né? Então, os dentes menos robustos, toda essa modificação. Ah lá, Pedro, né? Não sei se você vai ter uma disciplina, imagino eu que você vai ter disciplina de biologia geral, né? Mas, e eu não sei se quem for dar aula para você lá na Faculdade de Biologia Geral vai dar uma puxadinha para esse lado aí, né, do curso em si, né, aplicando para a área de odontologia, mas que, olha, seria bem legal se a pessoa conseguisse mostrar isso daí, né? Porque, de fato, isso aconteceu por quê? Por causa de uma alteração na alimentação. Então, primeiro era exclusivamente herbívora, depois começou a incluir carne, mas era carne crua, depois o homem descobre o fogo, cozinha a carne, digere melhor, né? Então, né, até chegar no garfo e faca, que é o que a gente tem hoje, que facilita demais, né? Os tipos de preparo que deixam as carnes mais molinhas ainda, enfim. Tudo isso vai impactando na nossa mandíbula e na nossa arcada dentária. Então, é um processo que continua aí, tá? Mas, de fato, aqui uma alteração
na dentição. Que mais que a gente tem? Na locomoção, o bipedalismo, né? O andar ereto. Você vai dizer, tá, mas um chimpanzé, um gorila, ele também anda ereto. Isso, mas eventualmente ele apoia, né? Principalmente que ele tem uma certa pressa, né? Ele quer ganhar mais velocidade, ele apoia as mãos no chão e usa, né? As mãos também para ali para se locomover, como se fosse um quadrúpede. Então, claro que em alguns momentos ele assume uma postura bípede, mas ela não é constante, como acontece aqui nos hominídeos. Esse andar ereto altera a anatomia dos ossos, das pernas, dos braços, das mãos, das vértebras e até a posição do crânio, né, sobre a coluna, essa região do pescoço cervical, né? E o comportamento social, né? Claro, não dá para negar que chimpanzé tem comportamento social, gorila tem comportamento social, tem o macho alfa, aquele que manda, aquele que domina, e aí hora ou outra, há ali uma disputa de poder, né? Então, eventualmente, esse que é o macho dominante perde o posto para algum outro. Então, tem ali uma estrutura, né? Mas não tem como comparar essa estrutura social comportamental com a nossa, que é muito mais sofisticada, muito mais elaborada. Tá certo? Muito bem, então aqui esse esquema também só para dar uma ideia, ninguém precisa saber esse monte de nome aqui, homo não sei o quê, homo não sei o quê, não precisa saber. Quando isso aparece no vestibular, tudo isso é dado para vocês, esse esquema é dado para que vocês possam então fazer uma análise sempre com aquele enfoque, quem é o mais ancestral, quem é o mais derivado, né? Discutir um pouco as mudanças que ocorreram aqui ao longo desse tempo, que foi o que a gente fez aqui nesse momento dessa conversa de aula, tá? Aqui o resumão de aula, já vamos às perguntas para fechar esse assunto, né? Foram 2 aulas, evolução de vertebrados e evolução do homem, então tem um pouquinho mais de exercício aqui para resolver. Beleza, vamos lá. Além de a mandíbula a partir de peixes, além de mandíbula a partir de peixes, há também a presença de apêndices pares. O que significa a presença de apêndices pares em peixes, né? Então, o fato dos apêndices serem pares, vamos começar primeiro, impacta na simetria, não é? Impacta na simetria, mas também na locomoção, né? Então, o fato de você ter um apêndice par impacta na locomoção. Pessoal, vocês me dão só um minutinho, porque é o Maclan que está ligando e eu acho que ele talvez tenha uma certa pressa em falar comigo. Fica à vontade, Sheila, vai lá.